Ronaldo, a inteligência artificial é o tópico do momento. Como quebra um paradigma, cria um certo fascínio por um lado, todos os problemas que podem resolver na humanidade, e ao mesmo tempo gera muito medo nas pessoas. Então eu queria que você começasse a contar para nós primeiro o que é a inteligência artificial, para que nós possamos entender melhor o lado bom e os desafios que nós vamos ter com esse novo instrumento. Pois é, como você falou bem, é o assunto do momento, né? Todo mundo preocupado, tentando se informar sobre inteligência artificial. Eu gosto até de desinflar um pouco o pânico, né? Porque eu acho que as pessoas ficaram muito com isso na cabeça, ela vai ficar super inteligente, né? Até por causa dos filmes, né? Que a inteligência artificial depois vira uma ameaça para a humanidade. E eu acho que, assim, tem que tirar um pouco dessas imagens, porque a inteligência artificial, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa e que, se a gente sabe usar, pode ser até útil, né, no nosso dia a dia, na profissão, para poupar tempo, para ganhar eficiência. Então, tem ali um lado que eu acho que precisa ser discutido com um pouco mais de calma, né? Agora, o que é importante dizer? É uma ferramenta cara. Então, hoje, você só tem basicamente dois países, né, que estão desenvolvendo a inteligência artificial de ponta. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a China, que está em segundo lugar, mas está tentando ali chegar próximo do nível de sofisticação que os Estados Unidos têm hoje. Agora, essa ferramenta, ela precisa de muito dinheiro para você conseguir fazer algo do tipo. Então, para você treinar um modelo desse de ponta, como um ChatGPT ou outros, a gente está falando de bilhões de dólares de investimento. Esse investimento envolve chip, envolve eletricidade, envolve software, envolve dados. Então, não é algo, por exemplo, que o Brasil faria de imediato. A gente não tem aqui no país hoje os recursos para entrar nesse lugar competitivamente. Agora, precisa aspirar ter. Então, também não pode ficar de fora, porque em a inteligência artificial se desenvolvendo, ela vira até uma ameaça também competitiva entre os países. Isso acaba dividindo o mundo entre quem domina a tecnologia ou está bem posicionado com relação a ela e quem não está. Então, para a gente, que somos um país que queremos enriquecer, se desenvolver, gerar oportunidades, é preciso também ter uma visão estratégica, Dávila, para a gente não ficar excluído e só ocupar o papel de consumidor dessa tecnologia. Então, esse ponto também é muito importante. É verdade. Talvez um dos maiores especialistas nesse assunto, o Mustafa Suleyman, ele escreveu um livro fantástico, virou best-seller, né? Além de ser um investidor em inteligência artificial, escreveu um livro muito acessível. E ele fala uma coisa interessante, que é mais do que uma ferramenta, né? É quase que ele falou que é uma nova espécie nesse mundo da internet, porque no fundo nós vamos interagir. Na verdade, é como se todos os aplicativos que nós usamos no celular agora vai ser por meio de interação, né? É quase como um coaching pessoal, um técnico seu para fazer alguma coisa que você queira, tal. Então, tem um lado, esse aspecto humano nessa inteligência artificial. Você acha que isso é algo que vai acontecer no futuro muito próximo? É muito próximo. Por quê? Primeiro que as ferramentas que a gente tem hoje, né, ChatGPT, Anthropic, Llama, Gemini, são várias, né, não é uma só. Elas fazem uma coisa muito bem, que é dominar a linguagem. Então, você poderia ter usado a inteligência artificial para dominar inúmeras coisas. Inclusive, o Google, por exemplo, hoje tem um projeto para prever desenvolvimento de proteínas, chamado AlphaFold, que usa a inteligência artificial para produzir, a expectativa é essa, né? Remédios novos, cultivares novos, ou seja, é algo que pode ser muito interessante quando aplicado à natureza. Mas aí a gente ainda não está lá do ponto de vista prático, né? O lugar que a gente está hoje é a inteligência artificial dominando a linguagem. Então, enquanto ferramenta de linguagem, ela é muito útil. Então, as pessoas me perguntam, mas, Ronaldo, como é que eu uso a inteligência artificial? É muito simples. Você baixa um desses aplicativos ou entra no site de uma dessas empresas
E o que você faz depois de baixar? Você conversa com a inteligência artificial. Do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, você pode conversar com ela por texto ou por voz. Ela vai te responder no mesmo tempo que uma conversa humana acontece. Ela hoje está totalmente interativa e capaz de conversar com você. E aí, nessa conversa, você vai pedindo para ela realizar tarefas. Então, você pode pedir para ela, por exemplo, ler um texto. Esses dias eu precisei, por exemplo, auxiliar na convenção de condomínio do prédio que eu moro. Pô, usualmente você precisaria de procurar um advogado, alguém que entende, etc., ou gastar ali 1 hora que seja estudando a convenção de condomínio. Dávila, eu coloquei a convenção de condomínio na inteligência artificial, ela leu aquilo em meio segundo, ela ficou versada na convenção de condomínio, e aí eu comecei a conversar com ela, perguntando quanto tempo eu preciso de antecedência para convocar uma assembleia extraordinária. Aí ela falou, olha, de acordo com o artigo tal, você precisa de 8 dias. Aí eu falei, qual é o quórum para decisão tal e tal? Ela ia e me respondia. E no final eu falei, redija a convocação de uma assembleia extraordinária do nosso condomínio. Ela me redigiu em meio segundo, estava perfeita, de acordo com a convenção. Então, algo que poderia ter me tomado 3 horas, me tomou 6 minutos, você entendeu? Então, isso vale para esse tipo de coisa, mas vale para qualquer outro assunto. Você pode pegar o balancete de uma empresa, colocar na IA, ela analisa, aí você conversa, faz perguntas para a IA, ela te responde com base naquele texto. Um aluno de escola pública pode, por exemplo, usar a IA para estudar. A gente sabe que a realidade no Brasil é que as crianças muitas vezes ficam em casa, né? O pai e a mãe saem para trabalhar e o aluno fica em casa sem ninguém para ajudar na tarefa da escola. Hoje não, você pode pegar a IA e falar como é que eu faço um polinômio, como é que eu faço uma matriz, estudar geografia, e a IA vai te guiando. Então, ela é uma ferramenta multipropósito. Cada pessoa vai encontrar um caminho para usar a ferramenta. E o caminho é a conversa, é a leitura e a conversa. Você pode botar ela para ler coisas para você e conversar sobre aquilo com ela, ou você pode ir dando instruções para ela com base, enfim, nas tarefas que você precisa realizar. Então, esse é o caminho hoje. E isso vai estar embutido no nosso celular. Tanto que a Apple anunciou que vai ter o GPT da OpenAI embutido a Siri, né, que é a ferramenta deles, até o final do ano. O Google já está embutindo a ferramenta deles no Gmail, então você vai poder usar inteligência artificial no Gmail. O WhatsApp já também está embutindo a inteligência artificial deles, não chegou no Brasil ainda, até por conta de uma decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas na maioria dos países já tem inteligência artificial no WhatsApp. Então, já está aqui. E na minha visão, não dá para ficar parado. Precisa, no mínimo, entender, né, como é que a gente pode usar essa ferramenta nas nossas vidas. Agora, esse primeiro estágio que você está falando, na verdade, ainda é muito, como você falou no começo do programa, uma ferramenta. Você está usando como ferramenta. Mas logo, logo, a inteligência artificial vai estar fazendo coisas, entrando na produtividade, resolvendo questões importantes. Então, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, a questão de talvez customizar o aprendizado de um aluno, por exemplo, que tem dificuldade em matemática, o outro tem dificuldade em história. Então, a partir de um certo momento, ela pode até negociar contratos com o outro. Pode. Então, vai chegar um ponto... não me parece no futuro não muito longínquo que isso vai começar a acontecer. Isso é para te perguntar o seguinte: você acha que a inteligência artificial pode ter enorme impacto em ganho de produtividade do mundo? Olha, essa é a pergunta que é feita sobre a tecnologia em geral há muito tempo, tá? Hoje a resposta é não. Não existe nenhum sinal econômico hoje de que a inteligência artificial que a gente tem agora tenha dado algum salto de produtividade. Então, a ideia dela se tornar uma ferramenta para a produção, né, para a eficiência econômica, é algo que está no desenvolvimento, mas você não consegue enxergar isso aqui agora, porque a gente está muito também no começo, né? Agora, você começa a enxergar o impacto
econômico, né, que é diferente da produtividade. Você vê muito dinheiro, por exemplo, sendo investido em inteligência artificial. Então, pega, por exemplo, uma empresa como a NVIDIA, empresa de chips. A NVIDIA era desconhecida da maioria das pessoas até 6 meses, 1 ano atrás. Quem conhecia a NVIDIA era quem jogava videogame, porque eles faziam chips que aceleravam os games, e quem trabalhava com criptomoeda que queria minerar um Bitcoin ou alguma coisa. Então, era uma empresa que atendia um nicho muito específico. Daí descobriram que o chip da NVIDIA pode ser usado para fazer inteligência artificial. Qual é o resultado? A ação da empresa, que 1 ano e meio atrás custava $30, hoje custa algo como $1.200. A NVIDIA, ela teve uma valorização de mercado maior do que o PIB do Brasil inteiro em 2023. Aliás, quase 2 vezes maior, tá? Então, você imagina uma empresa que cresceu espetacularmente, uma empresa americana, cujo o tamanho desse crescimento é do tamanho de um PIB como a economia brasileira, tá? Então, isso significa que o impacto da inteligência artificial, ele já está entre nós, o impacto econômico. Mas hoje a gente está na fase do desenvolvimento, do investimento. Tem muito dinheiro de capital de risco entrando, muito dinheiro de investidores, né, que estão saindo de outras áreas e indo para a inteligência artificial, mas a gente não chegou ainda na fase da colheita. A gente não tem uma receita extraordinária gerada neste momento pela IA. Mas a aposta é exatamente o que você falou. Você e o Mustafa Suleyman, né? Você está em ótima companhia. A aposta dele é que no futuro a IA ela vai tomar decisões econômicas. Então, é isso que você falou. Você vai poder usar a IA para fazer investimento. Em vez de você falar com um consultor de investimento, você vai ter um robô de IA que é acessível a qualquer pessoa no seu celular e que pode te ajudar ele mesmo a fazer operações e tomar decisões de investimento por você. Você pode ter decisões de políticas públicas feitas por IA. Tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, uso de IA em tribunais para tomar decisões, por exemplo, se você deve soltar ou não um indivíduo que foi preso por cometer um ilícito. A IA hoje que decide se ele deve responder em liberdade ou não em alguns estados. Obviamente, isso é muito criticado, né? E tem inúmeros problemas, mas assim, a gente já vê hoje condições para a IA ela começar a tomar decisões. Isso ainda não está universalizado, isso a gente vê só em alguns nichos, mas não tenha dúvidas de que faz parte do plano das empresas que a IA assuma um papel cada vez maior nas nossas vidas. E quando isso acontecer, aí a gente tem que se preocupar, né? Como é que a gente se mantém competitivo, quais os espaços da vida que a gente tem que preservar para que não sejam ocupados pela inteligência artificial. Então, aí você tem questões de capacitação, por exemplo, se ela realmente começar a substituir o trabalho humano, como é que você educa as crianças hoje? Como é que você prepara o trabalhador para ele não ter o trabalho dele afetado pela inteligência artificial? Então, esse potencial é muito grande, ele pode tocar a nossa vida e basicamente todos os aspectos dela. Então tem que se preparar, não é algo que, como eu disse, ficar parado não é uma opção, não dá.